fico naquela coisa, eu vou lançar de novo? Será que esse pessoal que já entrou antes, e eles vão, de alguma forma, se sentir prejudicados se eu lançar um curso novo, ao invés de continuar aquilo que eu tinha feito? Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência, 7h47 da manhã. Eu já lancei uma vez, na época da pandemia, né? Na época eu fiz parceria com o pessoal que lançou o meu curso, né? Eu sou fotógrafo de arquitetura e dentro desse meu nicho, que é muito específico, né? Não tem ninguém fazendo nada desse tipo ainda, né? Tem algumas pessoas que lançaram um curso e tal, mas ninguém que realmente se dedicou a criar conteúdos desse tipo, fazer lançamentos, né? E na época a gente fez um lançamento semente e a gente investiu super pouco, assim, na época acho que eu investi R$ 1.300 e foi super bacana, assim, porque teve um retorno ótimo. Na época, assim, nesse lançamento semente a gente teve 55 alunos, né? Então, para o investimento que a gente fez, era um ticket de 497 na época, eu fiquei super feliz com o resultado, né? Só que aí tive filho, parei, acabei deixando esfriar a coisa e não segui em frente. E aí agora que a gente está retomando. E aí eu sempre fico com algumas dúvidas assim nessa retomada, principalmente sobre aquele primeiro curso que a gente fez, que já juntou um pessoal ali numa comunidade e tal. E aí hoje eu fico naquela coisa, eu vou lançar de novo? Será que esse pessoal que já entrou antes, e eles vão, de alguma forma, se sentir prejudicados se eu lançar um curso novo, ao invés de continuar aquilo que eu tinha feito? Eu fico um pouco na dúvida de como, assim, agregar esse pessoal que já tinha entrado anteriormente nesse novo, sabe? Se eu libero um acesso para eles, se eu libero um desconto para quem já tinha entrado antes, ou se não, se é uma coisa, uma proposta nova, né? Eu fico um pouco na dúvida de como agir, né? Nossa, entendi. Vamos. Às vezes, quando a gente está bem perto do nosso negócio, a gente fica um pouco mais apegado. Ah, você tem filho, né? Agora, você sabe que o Sim. apego é maior. Está bem perto, a gente fica mais apegado. Um pouquinho menos racional. Então, a primeira coisa é legal operar. É legal colocar uns princípios. E aí, na dúvida, você segue os princípios. Então, assim, a, não do ponto de vista religioso, né, mas a igreja começou a fazer isso lá atrás, historicamente. Ela falou assim, cara, como é que eu vou saber se isso que o cara fez é certo, errado, certo, errado, certo, errado? Não sei se elas fizeram isso, tá, gente? Galera, não me cancelem. Eu tô só interpretando o que eu acho que elas fizeram. Porque, Uhum. assim, cada coisa está no detalhe. Ela falou assim, princípio número 1. Não, aí veio o Moisés lá, viu a parada queimando lá, escreveu as paradas lá na pedra e tal. Ele falou os princípios. Não matarás, não levantará falsos testemunhos, e colocou 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos não é não quebrarás a porta do vizinho. É muito específico. Então, os princípios regem, e é legal que você, se você escrever os seus, você vai, em tempos onde você não sabe o que fazer, você vai recorrer aos princípios. Então, eu tenho alguns dos meus. Eu cumpro o que eu prometo. Ou eu tento cumprir o que eu prometo. Eu honro a minha palavra. Às vezes eu nem cumpri a palavra. Assim, se você está sempre cumprindo a sua palavra, você não se arrisca, né? Mas você honra a sua palavra. Tipo assim, eu vou dar a palavra que eu vou passar no vestibular. Você pode honrar isso, mas eu vou dar minha palavra que eu vou ser campeão do mundo. Você pode honrar isso, tipo, treinar todo dia. E uma pessoa atrás e fala assim, esse cara tá honrando a promessa dele. Uhum. Não sabe se vai cumprir, porque tem algumas coisas. Se você cumpre tudo que você fala, você tem que ser extremamente cauteloso. Certo? Extremamente. Aí você não progride. Então, assim, o primeiro princípio com seus clientes que eu recomendo você ter é assim, um princípio de integridade. Integridade não no sucesso. Integridade é conceito muito. Você cumpriu o que você promete. Eu cumpri o que eu prometi. Quando você cumpre o que você promete, você bateu esse princípio. Perfeito. Se você quiser prometer mais algo para ele, você pode, mas você cumpriu o que prometeu. Isso Legal, como Érico. Isso então, primeiro, traz umas então assim, reflexões, assim, porque
calma, você cumpriu o que você prometeu. É. Deixa eu só continuar. Vamos supor que você foi num hotel legal e ele te prometeu uma estadia fantástica. Aí ele cumpriu o que prometeu. Você foi lá e falou assim, cara, fiquei satisfeito, o pessoal me tratou bem, o quarto estava do jeito que as fotos mostravam. Aí um dia o hotel resolveu fazer uma festa de ano novo. E você pode, tem necessário, ele é obrigado necessariamente de dar um desconto para isso? Não, ele pode fazer, se isso for estrategicamente relevante para o modelo de negócio dele. Mas ele não precisa fazer. Ele pode te ligar e falar assim, ó, lembra que você gostou? Você quer voltar aqui? Quero. Então, você não precisa ser tratado, você não é da, assim, não é da obrigação de tratar diferente. Mas você pode tratar diferente para criar uma relação de longo prazo. Porque Perfeito. você está tendo a fidelidade do cliente. Aí, cara, que massa. Eu como confiei nele no começo, vou ter uma condição especial para confiar agora. E é íntegro, assim, tipo. Porque, cara, você me confiou no começo, vou fazer uma condição especial agora. Mas você não tem que fazer, você não é obrigado a fazer, na minha opinião, se você foi cumprir o que você prometeu. Você foi justo. Sacou? Então, isso Ok. tira um pouco da pressão de ter que fazer e te coloca numa opção se isso vai ser uma estratégia de longo prazo para você. Vou dar um exemplo. Um insider, que é um mentorado meu, quando ele renova, ele tem uma condição especial de quem está comigo da primeira vez. Eu faço isso do ponto de vista estratégico, porque eu sei que no segundo ano ele tem ainda mais chance de resultado, porque ele está mais tempo com a gente. E tem algumas coisas que levam a resultado. Não sei se você aprende fotografia da noite pro dia, mas isso aqui você fica melhor com os anos, principalmente se você mantém. Com certeza. E eu sei, olha só, eu sei que quem tem mais resultado também renova mais. Naturalmente, tem mais o investimento, é um cálculo mais fácil, o investimento voltou. Então eu faço ofertas mais atrativas para quem renova, porque o meu negócio é gerar um resultado de longo prazo. Eu não estou atrás do 6 em 7, eu estou atrás do cara no 10 mais, na faixa preta. Eu não falo 10 mais abertamente sempre que o pessoal flipa. Eu falo faixa preta. Então, o meu negócio nunca foi só sobre o 6 em 7. 6 em 7 meu Perfeito. trabalho só começa. Então, eu vou fazer isso porque eu sei que ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir mais valorizado, mas mais importante, vai ser melhor ele começar comigo. O Rock in Rio faz isso. O Rock in Rio, eu não fui. Não vou, é muita gente pra mim. Tá? Quer dizer, já foi o tempo. De repente vou um dia, tá? Não quero desmerecer não, mas enfim. O Lorival vai. Conhece o Lorival? Chegou a Não, conhecer o Lorival? não conheci. Figura. Um dia você vai conhecer. Umas piadas ruins, mas ele já conta piada muito ruim, assim, só pra quebrar o gelo. E aí você seta a expectativa lá embaixo, aí dali a ladeira acima. Aí ele falou que é o seguinte, tem os stands de comida, de fila, de tudo isso, um tratamento VIP que você não pode comprar, que se você só tem direitos, você comprou no ano anterior. Entendi. Não dá, ele falou assim, não dá, porque ele assim, já tinha uma graninha, falou assim, cara, não quero pegar fila e tal, falei, deixa eu comprar esse tal de VIP aí. E eu não sei se chama VIP, tá? Ele falou, não pode, só quem foi no ano anterior. Então, Olha só. então ele criou isso. O Rock in Rio criou isso. Aí o Lorival tava no negócio, não sabia se comprava outro ano, sabe o quê? Deixa eu deixar mais pra frente. Aí os caras venderam e falaram assim, não, ano que vem eu vou querer isso nesse VIP aí boladão. Legal, velho. Então, assim, não é uma. A gente tem que tirar. O princípio que me rege é eu honro a minha palavra. Quer dizer, eu faço o possível para cumprir ela. E por vezes não vou cumprir. E eu devo isso à minha audiência. Porque senão eu vou ser muito conservador. E a minha audiência não quer que eu um líder na defesa o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo eu vou fazer o possível para eles perceberem que eu estou me esforçando para cumprir. E às vezes eu vou cumprir, às vezes eu não vou cumprir.
Teve alguns desafios que eu fiz, tipo 365 dias, que eu cumpri todo dia, um vídeo por dia por 365 dias. Eu fiz um outro agora de áudio e perdi. Teve alguns dias que eu não cumpria, enfim. Porque é real. Mas tô aí, tô jogando. Levantei a cabeça, não desisti não, joguei fora. Eu tô postando meus áudiozinhos, fazendo download na cabeça, que tá passando na minha cabeça. Eu não sei se isso ajuda nesse primeiro raciocínio. O princípio um princípio que se você quiser pegar emprestado de mim aqui não tem letra miúda, meus negócios não tem letra miúda, e eu cumpro o que eu prometo. E na maioria das vezes vou tentar até cumprir um pouco mais. Eu falo isso porque às vezes eu prometo muito. Então eu tenho Perfeito, Érico. mas a gente vai tentar cumprir um pouco mais. Tem um outro valor que a gente. Esse é um que a gente está numa última reunião agora da minha empresa, que a gente tentou um outro princípio. A gente vai procurar encantar. Aí já não é cumprir, é encantar. E isso a gente botou todo mundo da empresa, não é todo mundo não, perdão, a liderança, primeiro, né? Para fazer um curso de encantamento. Olha só. E assim, é um valor que surgiu no começo desse ano, que a IGD, minha empresa, vai procurar encantar. Vai ser um valor onde a gente vai promover e demitir. Vai ser um valor onde a gente vai treinar. Não é só, encanta aí, galera. Não, assim, Canta aí. encanta aí. Como que encanta, né? A Priscila veio com essa ideia em janeiro. A Priscila, minha diretora de operações, minha CEO, basicamente quem manda no negócio todo, falou assim, cara, eu queria colocar esse valor, o que você acha? A gente, beleza, vamos encantar. Érico, para isso eu preciso treinar a galera. Tá aqui o curso. Posso? Tipo assim, no começo foi um investimento de mais de 200 mil. Olha isso. É diferente. Então, eu tô procurando honrar aquilo que eu falei com ela. Falei, então, vamos colocar mais de 200 mil aí. Entre outras coisas. Não inclui só isso, não, mas não quero ter cavo com a palavra, hein? Mas a gente tá procurando encantar. Então, a gente sabe que vai precisar treinar. Então, vai ser um negócio. Aí, encantou ou não encantou? Qual que é o encantômetro daquele produto? Daqui a pouco a gente vai começar a medir um encantômetro. No Mundo Paralelo, que foi o meu evento, ou o meu evento que vai ser em São Paulo, dia 8, 9 e 10, a gente tem que ter um encantômetro. Como é que eu sei que eu encantei ou não encantei? Vamos colocar um encantômetro. Então, agora eu não quero só cumprir, eu quero encantar. Assim, todo mundo quer, mas é um pouco mais difícil de encantar, né? Uhum. Uma coisa é se fazer um almoço que cumpre. Um hotel que cumpre o que promete. Outra coisa é um hotel que encanta. Eu tô falando porque eu tô meio que de férias, mas... Então, encantar. Procurar encantar. Procurar encantar. Aí você começa assim, cara, como é que eu vou encantar? Tipo, com fotos é possível cumprir o que você promete? Ah, cara, arquiteto. Tem arquitetos que... Você é um fotógrafo. Tem arquitetos que cumprem e tem arquitetos que encantam. Não tem? Com certeza, com certeza. Total. Inclusive, eu sigo um arquiteto Olha só, eu sigo um fotógrafo de arquitetura. Eu sigo um fotógrafo de arquitetura, chama Fernando Guerra. Conhece? Ah, é a estrela, né? Ele fez umas fotos de um arquiteto que eu contratei para construir a, a casa que a gente está projetando aqui. E aí Posso perguntar quem é o arquiteto, Érico? chama Márcio Kogan. Ah, Márcio Kogan. Já fotografei obras dele. Total. É Legal. um arquiteto que eu e minha esposa curtimos quando a gente nem tinha dinheiro, sabe? Assim, não é que não tinha dinheiro, eu sempre tive um pouco de dinheiro. Mas não, Nível não Márcio nível. Kogan já Não, tá um pouco além. não nível Márcio, né? Tá um pouco. Era um sonho de criança, assim, tipo de adolescente e tal. Que legal, Mas vai rolar. Érico. Mas, enfim. Então, assim, como é que tá passando na sua cabeça agora sobre a primeira pergunta? Agora a gente pode falar mais tático sobre como você pode estruturar esse produto. A gente pode ser um Eu pouco mais tático. Eu achei queria bem começar. interessante porque eu fiquei me perguntando
se encantou as pessoas, se elas sentiram que o curso entregou aquilo que ele se propunha, né? E porque eu sinto que isso é uma dúvida minha sobre esses conteúdos que eu trouxe. Será que realmente agregou valor? Será que fez diferença? Será que cumpriu o que prometeu, né? Ó, E é um exercício assim que acho que eu preciso, inclusive, assim, reassistir as aulas que eu coloquei lá no começo, que foram cerca de 20 aulas que eu gravei na época. hum, E, então vamos e lá. Tem algumas coisas aí. Eu tô te interrompendo. Nossa, eu fiquei muito ansioso mesmo. E continua, não quero te interromper, não. Vai. não, é assim, o que eu sinto é que as aulas que eu trouxe na época, elas eram muito teóricas. Então era eu na frente da câmera explicando como eu faço a foto, mostrando exemplos de como eu fiz aquelas fotos, tirando dúvidas, fazendo live com as pessoas, falando sobre, né, composição, teoria, referências, tratamento de imagens, toda essa parte de fotografia, mas eu sinto que faltou uma parte mais prática, assim, do tipo, vamos agora fotografar uma casa junto comigo. E aí eu sinto que faltou esse conteúdo. Então, por isso que talvez eu tenha essa sensação de que eu ainda tenho que entregar alguma coisa a mais para essas pessoas que eu não entreguei naquela época, sabe? Tudo bem. Isso é uma coisa que você pode querer. Você pode querer fazer a versão 2 do seu curso e você ou vender o upgrade ou dar uma condição super especial. Ah, como é que funciona? O iPhone encanta muita gente. E ele, quando compra, tem a nova versão, ele não dá desconto. Eu não acho nem que o iPhone é uma venda, o iPhone é uma recorrência. Uhum, Porque ele total. encanta tanto, mas não quer dizer que o cara do iPhone não pensou, cara, não podia fazer uma câmera melhor, não podia fazer um display, uma bateria que dura mais, não podia fazer uma coisa assim. Ele vai, ele não tem vergonha nenhuma de lançar a nova versão e não dar desconto. E você pode dar um desconto também, se você quiser fazer isso. Então é um direito que ele assiste, tá bom? Mas Beleza. a segunda coisa que eu acho que é o seguinte, método, você falou assim, nossa, então, deixa eu respirar aqui. Você falou assim, eu não sei se eu encantei, tá? Então eu vou te passar alguns métodos para você medir isso, porque o nosso feeling não é necessariamente um bom medidor. Às vezes eu faço isso muito. Às vezes eu subo no palco, por exemplo, de um evento e eu falo, não fui bem. Assim, pro meu, pro meu critério. Mas minha equipe fala, Érico, esse foi um dos melhores que você já fez. E às vezes eu subo no palco e falo, arrasei. Mas a galera fala, Érico, você esqueceu isso, isso, isso. Então, assim, o feeling mede, mas não é. Então, a primeira coisa que eu quero que você pesquise é uma coisa chamada NPS. Escreve aí. NPS. Deixa eu pegar uma caneta. Essa é uma metodologia meio que usada pela Apple, pelas grandes empresas no Brasil e fora do Brasil, para medir o quão satisfeito um cliente está. É NPS. mais, é mais simples NPS. Se chama Net Promoter Score em inglês. Então é o seguinte, eu vou resumir um NPS aqui, mas você vai ler uns artigos ainda na internet, tá? Então você vai fazer duas perguntas para sua audiência, não mais que uma, duas. A primeira vai ser, de 0 a 10, o quanto você recomendaria esse produto para um colega? E a segunda é opcional, mas é interessante você saber. Embaixo é justifique. Aí, Perfeito. isso é uma metodologia estudada a cinco, tá? Não é, o cara não tirou do bolso, não. Isso aí é coisa grande. Aí é o seguinte, se o cara dá um 9 ou um 10, ele é um promotor. Isso é, ele realmente vai falar bem de você para outras pessoas a ponto de recomendar. Se um cara dá um 7 ou um 8, ele
um cara neutro. Ele não vai promover se o amigo perguntar, mas também não vai detratar. Abaixo de 8, ele é um detrator. Ele não sabe disso quando está respondendo, mas estatisticamente ele é um detrator. Tá. Aí é o seguinte, aí você vai saber quantos promotores, quantos neutros e quantos detratores. Aí tem uma matemática que vai te dar um score. E essa matemática você não precisa calcular. Na internet tem NPS Calculator, Beleza. calculador. Aí ele vai colocar, você vai colocar as respostas e ele vai te dar um número. E o número não é uma média. Tá bom? Tá. Não é uma média, é um cálculo estatístico complicado. O cálculo estatístico, para ser relevante, ele tem que tirar os pontos fora da curva. Porque tem, eu não sei se você tem, mas tem cliente que tinha que estar no manicômio. Entendeu? Não, Tinha. sem noção. E tem cliente que tinha que estar no céu, como santo canonizado. Total. Então, assim, do mesmo jeito que você tem um extremo de um cara que tem um problema cognitivo, mental, sabe-se Deus. Tem cliente que tinha que estar no manicômio, brother. Assim, e tem cliente que tinha que estar no céu, de tão legal que é. Sabe? Você entende isso? Então, o cálculo estatístico, ele não leva em conta nem esse cara que devia estar no manicômio, nem esse cara que tinha que estar no céu. Às vezes o cliente tem um cliente que te ama tanto que transcende o seu trabalho. A gente vê isso muito na política. A gente vê muito isso na religião. Então, tem cliente que é tão fã de um artista de rock, o artista de rock vai fazer o que quiser, que ele ainda é Deus. Uhum. E consegue não ver, tipo, mãe olhando pro filho. Na política tem, cara, o cara pode fazer o que quiser, que ele ainda tá certo. Pode fazer, e do mesmo jeito, que o cara pode ser o cara melhor do mundo, mas tá errado. Sim. Porque tá, e não, sem querer julgar, é a natureza humana. Então, o Net Promoter Score ele vai fazer um cálculo estatístico disso e vai dar uma nota. E, de acordo com a nota estatística, que não é a média, não é média, é mais complicado que isso. Você vai ter uma noção do seu Net Promoter Score com o Net Promoter Score da Apple, por exemplo. Acho que o da Apple é 72. Tipo, você pega um produto foda, que é, assim, discutivelmente foda, e você sabe que ele não tá no 9. Sacou? Então Ok. você vai ter uma noção. Então esse é um jeito. Tá bom? Vou te dar um outro. Um outro jeito é você deixar de... Então esse é um jeito, né? Quão satisfeito você tá. Um outro jeito de você checar a satisfação é não checar a satisfação sobre o quão satisfeito a pessoa tá. E sim... Por exemplo, vamos supor que eu fui para Fernando de Noronha. Eu gosto de falar isso. Ah, foi para Fernando. Foi massa, foi muito massa. Recomendaria demais. Você volta lá? Não. É diferente voltar lá de você recomendar. Ah, vou para outro lugar. Então, eu acredito que a taxa de renovação ela é mais forte que o NPS. Porque a taxa de renovação pode ter o efeito toalha molhada. Outro aluno me explicou isso. O efeito toalha molhada é o seguinte. Minha esposa odeia que eu jogo a toalha molhada em cima da cama e deixo ela lá. Mas odeia. Há mais de 10 anos ela briga comigo por causa disso. Mas não, isso não foi razão de divórcio. Agora, então quer dizer que ela pode estar completamente chateada comigo, mas não divorciou. Agora, se eu sair aí pra balada, aí dá justa causa. Então, algumas coisas as pessoas vão reclamar, vão ficar chateadas, vão ficar pé da vida, mas vão continuar com você. Então, ela pode te dar um Net Promoter Score ruim, mas fica com você. Então, para mim, o cara renovar é um voto mais forte do que... Então, quando você transforma os seus produtos em recorrência e não one-off, você vai saber a verdade. Isso é,
você tem acesso a 1 ano ao meu produto. No ano que vem eu faço um upgrade. E se você renovar, isso é, renovar o seu acesso, você tem acesso ao upgrade. Aí você tem uma taxa de renovação. Essa taxa de renovação vai te mostrar um indicativo de quão satisfeita a pessoa está. Então ela pode chegar lá e tem uns clientes que Érico isso, Érico aquilo. Eu não sei porque você entra na live em horários aleatórios. Eu quero que você entre mais renova. Uhum. É diferente. Então, isso é uma métrica mais objetiva. A renovação é a métrica, na minha opinião, mais objetiva que existe. E você vai descobrir que tem gente que me ama e não renovou. Então, será que me ama mesmo? Na hora de falar, ele me amava, mas as ações não estavam tão alinhadas com. E não é só amar ou não amar, né? Tipo, aquele cara que foi para Fernando de Noronha amou, mas não voltou. Não é? Eu vou lutar mais para um cara que volta. Por quê? Porque a minha transformação ela vai demorar anos. O 10 mais, eventualmente, muitos anos. E é isso que eu procuro como objetivo da minha empresa. Então, Total. 1.000 faixas pretas, que está 281, e mais para frente, 10 mais. Então, a taxa de renovação também é isso. É uma medida objetiva para o seu feeling se você está indo bem ou ruim. Objetiva Perfeito. e um pouquinho mais estatístico. Porque às vezes você pode ter pegado o cliente do manicômio, você pode ter pegado o cliente do céu, ambos estão com diferentes e você é a mesma pessoa, mas você quer um ponto de vista um pouco mais estatístico do seu encantamento. O pessoal que está fazendo a parte do lançamento para mim, né? Eles fizeram uma proposta de agora, nesse novo lançamento, a gente trabalhar com as pessoas que já conhecem o meu trabalho, que já estão envolvidas, né? Não abrir muito para fora. Nesse primeiro momento, acho que eles usaram o nome lançamento meteórico, alguma coisa assim. O lançamento meteórico nada mais é que nada mais é, mas é um lançamento que envolve mais o WhatsApp e menos e-mail. Se eu puder ser um pouco simplista daquilo que nós somos. Entendi. Tanto faz. Ele nesse sentido. Não tem necessariamente a ver. Você pode fazer um lançamento interno para sua Entendi. galera. É só um estilo de lançamento. Mas, Saquei. mas enfim. Mas sabe uma recomendação que eu tenho para você? Que soa para mim que você ainda não estudou a fórmula com afinco. Então você não sabe, por exemplo, a diferença de um lançamento, a diferença de um lançamento Exato, meteórico e um exato. lançamento não. Eu comprei a fórmula no começo do ano. Primeiro, assim, como eu não estava mais em contato com o pessoal que tinha feito o lançamento, eu decidi que eu ia comprar a fórmula, que eu ia estudar, que eu mesmo ia cuidar dessa parte do lançamento e tudo mais. Aí, a hora que eu comecei a estudar a fórmula, eu vi que era muita coisa, muito conteúdo, comecei a assistir, mas não dei conta de terminar de assistir, porque estava na correria, com os trabalhos de fotógrafo e tudo mais, e não consegui me dedicar com afinco à fórmula. Aí você E tem, aí, parceiro, isso é tudo de bom, tá? é, Mas é o seguinte, eu acho que num nível mais alto, é importante, não só para parceria, que você estude as 30 horas teóricas. Eu acho que tem muita parte prática lá que você não precisa apertar os botões. Mas soa para mim que você ainda não sabe da estratégia. Por exemplo, você não total, sabe a diferença de um lançamento relâmpago com um lançamento interno. Interno para um total. clássico. E isso, a estratégia é muito importante. Vamos supor que você vai instruir um cara estrategicamente a tirar umas fotos. Você sabe estrategicamente o que ele tem que fazer. Você não precisa necessariamente tirar todas as fotos. Eventualmente você consegue gerenciar isso porque você entende do tirar foto, do procedimento. Desde do cliente, fechar contrato, a entrega, como aquilo acontece. E, cara, isso vai aumentar o seu nível de jogo e até a parceria em um outro nível. Perfeito, A- Ed. Até porque isso vai acontecer, tá? Independente de quem estiver te lançando. Provavelmente você não é o único cliente deles. 2, você não sabe qual a parte eles estão pulando.
E eu não falo pulando por. Às vezes ele pula porque não dá tempo. E como você não entende absolutamente nada, você não sabe se é no seu melhor interesse. E não é por mal. Quando, por exemplo, você pode contratar uma pessoa para tirar uma foto sua, mas você sabe quando ele está pulando etapas. Porque você entende do negócio de tirar foto estrategicamente. Então, se eu pedir, eu entendo absolutamente bulhufas. Então, o cara pode me entregar um serviço pulando etapas e eu não vou sacar. Por 30 horas de curso. Eu falo a parte teórica, né? A parte estratégica. É difícil de questionar. Total. Eles, por mais que eles sejam lançadores, eles nunca vão entender do cerne do seu avatar. Nunca vão. Porque nunca não tem as horas de o quilometragem que você tem. E essa quilometragem não se passa numa conversa. Então a introdução, eu realmente aconselho duas coisas. Duas. Você fazer essas 30 horas. 1 hora por dia, em 30 dias você mata isso. Se é Perfeito. difícil, divide em meia hora. 2. Isso vai te deixar um questionador construtivo, vai te deixar um cara estratégico, e você vai ver coisas lá dentro que eles não vão ver mais nunca, porque eles não têm a sua quilometragem. Só consegue ver quem é expert na área. Então, essa parte eu recomendo. E recomendo você estar no 8, 9, 10, que é um evento em São Paulo, aí, capital. Chama Mundo Paralelo. Dia 8, 9, 10 de dezembro. Nesse evento, ele é um evento de 3 dias para alunos. E nele, de cabo a rabo, eu mostro uma série de estudos de caso, onde o lançamento estava indo errado, ou estava em subóptimo, o feedback foi dado, eu tenho a gravação do feedback, porque tudo é gravado. O resultado como ficou depois, é o antes, o feedback depois, e o resultado. Porque tem, na mentoria, o métodos. E eu faço isso vezes 30 vezes. Então aí é diferente de você tem um pouco da noção. Imagina que você vai me estudar, eu vou ter uma noção da teoria, sem clicar um botão na foto, eu vou ter uma noção da teoria do que faz uma foto legal e uma foto massa. Aí você passa 3 dias comigo falando assim, essa é a foto ruim, esse é o feedback que eu dei para cara, essa é a mesma foto depois e esse é o resultado. É que a foto depois é o resultado para você, né? O meu resultado é Claro. dinheiro, né? É faturamento. De repente Sim. você tem esse resultado. Mas imagine você fazer isso 30 vezes comigo. Aí, mesmo que você não é o cara que apertar o botão, você vai começar a perceber esses erros que eu vou te mostrar no evento em você. Sabe por que você vai ver esses erros em você? Porque esses erros não são aleatórios, eles são estatísticos. Eu faço uma análise daqui para dezembro de 3.000 lançamentos, não é eu, no meu grupo de faixas pretas. E uma análise, cada uma dessas análises dura 1h20, 1 a 1. E aí depois eu faço uma meta-análise. Cada análise gera um documento, certo e errado, certo? E o resultado. E aí eu analiso os pontos onde geraram mais erro e os pontos que geraram mais acerto. E aí eu pego a estatística do que sobe. Então, o que você vê lá parece que foi feito para você. Mas não parece que foi feito para você porque é aleatório. É porque é um Uhum. trabalho estatístico. Você deve ter nos seus alunos erros clássicos. Erros que eles erram achando que estão acertando. Porque tem os erros que eles erram sabendo que está errado. Não deu tempo, não consegui regular a câmera, o dia não estava ideal, esperei o pôr do sol, não sabe se Deus. Eles já sabem disso. Esses aí não é o que causa o negócio, porque ele já sabe que errou. O melhor é quando você vê erros que ele faz achando que está acertando. E na Uhum. verdade é um tiro no pé. Você deve ter alguns que vêm à sua cabeça. Tem alguns desses? Cara, meu típico cliente que não é faixa preta, ele faz isso. Ele faz isso achando que dá acertando. Às vezes dá até mais trabalho, mas ele erra. Você tem alguns desses assim que vem à sua cabeça? Ah, tem. Tem. Tipo, me explica aí um aí Ah, que vem à sua cabeça. Não precisa ser um. principalmente.
no caso, assim, de alunos de fotografia, eu sinto que uma coisa que as pessoas erram muito é na parte de edição de imagem, Hum, né? E porque isso é um conceito que está sempre... Eu mesmo estou sempre evoluindo nisso, né? Eu olho fotos antigas minhas e vejo coisas... Tipo, nossa, eu achava que isso era bom, achava que isso estava certo, e agora eu olho e falo, nossa, como que eu fazia uma coisa dessas, né? na maquiagem tem muito disso. Eu vejo pessoas que gastam mais tempo numa maquiagem, mas se não tivesse feito, ficava melhor. É tipo, se não tivesse exagerado, ficava melhor. Uhum. Não sei se. É aquela maquiagem que não É, parece que a pessoa tá maquiada. é. É Porque o estranho problema isso. é quando Eu a vejo pessoa isso por causa dos tenta, nichos, né? a pessoa Exagera. tenta fazer, tenta, através da edição, deixar a foto boa. Sendo que a foto, ela é boa, a edição, ela só precisa ajustar algumas coisas, né? Aí a pessoa quer colocar um monte de coisa, quer mexer no contraste, na saturação, na cor, quer mudar, e aí acaba estragando a imagem. E gasta tempo pra Né? Pois estragar. é, E ela faz tentando acertar. exato. E eu sei que esse foi o que veio na sua cabeça. Então, nesse evento de dezembro, eu vou te mostrar vários. E a chance de você se identificar com vários desses, estatística é brutal. Porque não veio de um trabalho aleatório. No seu caso, ainda é do seu feeling. Eu tenho um bom feeling. No meu caso, é meu feeling com 3 mil lançamentos. No momento. Entendeu? Eu me surpreendo. Tem técnicas que eu achava que estava ajudando, mas os resultados me dizem que não. Aí eu troco. Porque já não é mais baseado, e não é baseado eu tenho 10 clientes. É diferente de ter 3 mil clientes. Eu tenho 10 análises. É diferente de ter 3 mil análises. Pensa como é que eu sei disso. Então, é importante que você esteja lá. E vai incorporar uma visão estratégica em você muito grande. Nem que você nunca tenha que apertar um botão. Nunca. Mas vai desenvolver você como comandante. Aí você fala assim, vou mandar meu lançador ir lá. Pode até mandar. Só que ele vê aquilo de uma perspectiva de lançador. E ele não tem a quilometragem que você tem. São quantos anos de experiência aí na fotografia? 12 anos, Érico. Pô, como é que você passa isso pra pessoa? Só pelo Matrix. A gente não tem Pois a é, parada que bota aqui atrás. Então você começa a ver aqueles erros de uma maneira mais diferente. E isso acrescenta muita coisa na hora de conversar. Tanto na hora dele fazer uma coisa que você não gosta, mas você começa a entender o porquê, você fica mais. sim, Então, azeita muito a relação, te dá uma visão estratégica maior, e estratégia é tudo, menos perfeito. operacional. E por vezes você também vai ajudar eles. Você vai ver eles pulando. Cara, vai ser estranho, mas você vai ver eles pulando etapa. Isso. Opa, opa, opa. E, cara, o mais interessante não é chamar a atenção, vocês estão pulando etapa, não. Mas quando ele sabe que você sabe, ele não pula, porque ele sabe que você sabe. Você às vezes não precisa nem falar nada. Só o fato de saber que você sabe. Tipo, quando eu vou aprovar palestra com uma galera, eles sabem o que eu sei. No começo, eu dava muito feedback. No começo, ele fala assim, cara, essa aqui eu não vou nem levar pro Érico. Ele vai dar tiro em ambulância. E eles pensam duas vezes no que eles me mostram agora. E assim, e eles vão melhorando. Eles falam assim, cara, eu sei o que o Érico vai falar. Tá na cara. E aí, então, até quando a pessoa presta um serviço para você, que ela sabe que você sabe, ela não pensa, ela não. Tipo, você entregar uma foto para você é diferente de entregar uma foto para um cliente mais ignorante. Porque, pô, essa aqui, É, cara, total, assim, eu sinto que eu sou muito exigente na parte que me concerne, né? A parte de imagem, né? Então, eu lembro lá no nosso primeiro lançamento, quando eles chegaram com as artes que iam ser os anúncios e tal, eu falei, não, peraí, isso aqui não tá legal. Deixa é que eu faço. Eu peguei, eu mesmo fiz na época e tal, porque eu total. sentia que eu já tinha uma identidade visual, um senso estético do meu trabalho e tal, que tinha que estar alinhado naquela comunicação. Total. Então,
Só que Isso que você você. está me falando faz muito sentido, meu. Só Eu preciso ter esse conhecimento estratégico do lançamento também, né? porque é a alma do seu negócio. É o caminho da faixa preta. Então, ele, do mesmo jeito que você viu que coisa que não passaria para você acabou, sabe? Você tem uma atenção diferente. E quando você coloca essa atenção no processo estratégico de marketing, o jogo muda. Não passa, tem umas coisas que não passam. E com o tempo, eles vão começar a sacar que aquela parte que não está no top, está no ever, não vai passar para você. Então, eles vão fazer. Porque eles sabem que não vai passar no seu filtro. Vai ser muito bom. Vai ser bom para eles também. Perfeito, Eric. Porque, Agradeço porque, porque vai ficar por mais trazer isso. acertado. Show de bola.